Eu tô gravando esse vídeo aqui, inclusive eu só tenho 12 minutos, que tá marcando o tempo aqui, porque o armazenamento desse celular é muito pequeno. Sendo bem breve, eu tinha... Eu tava me sentindo muito estranha, eu não tava sentindo como se Deus não tivesse me ouvindo, como se ele tivesse, sabe, muito longe, muito distante. E a minha casa, ela tava bem suja. Na verdade, ela ainda tá bem suja. Já faz quase um mês que eu não limpo ela por conta de mal-estar, de preguiça, enfim. E simplesmente hoje eu acordei cedo, acordei 7 horas da manhã junto com meu esposo. E simplesmente eu fiquei aqui no computador, só perdendo tempo, só vendo coisa que não é útil, só, enfim, mexendo com coisa banal. Apesar de já ter orado primeiro. Então eu orei primeiro, levantei, fiz o que eu tinha que fazer, que era a prioridade, era Deus, e depois eu fui mexer com coisa que não tinha nada a ver com Deus. E a casa continuando suja, e eu fingindo como se ela não existisse. E eu simplesmente falei, cara, quer saber? Agora em pouco eu peguei e eu fui limpar a casa ouvindo Caminho, Suco e Forja, do Frei Gilson. Que normalmente eu ouço pra edificar, né? Tipo assim, eu coloquei como se fosse um podcast. Já tá começando errado, porque Deus não é podcast pra você ficar só ouvindo. Você tem que ouvir e acatar a palavra. Mas eu comecei a ouvir, até que na hora que eu fui lavar o meu cabelo, depois de varrer a casa toda, eu peguei e fui lavar meu cabelo. E de repente, do nada, uma queimação de arrependimento veio no meu coração. E segunda-feira, 2 dias atrás, eu tinha pecado um pouco grave. Eu não vou falar muito como se fosse matar uma pessoa, não. Mas eu pequei grave contra Deus. E simplesmente eu deixei pra lá. Ai, que se dane. Pequei, é isso. E eu endureci o coração. Eu falei, não, eu não vou me arrepender. Mesmo Deus falando, Maria, se arrepende e volte pra mim. Eu falei, cara, não vou. E o coração queimando, arrependido, até que eu, agora há pouco, fiz isso. Peguei e me arrependi verdadeiramente do que eu fiz contra Deus. E tudo cessou, o céu se abriu novamente, aquela comunhão diária que eu tenho com Ele parece que tá mais próxima do que distante. E assim, uma lição que eu aprendi é que foi o fato que, tipo assim, a minha casa tava suja e essa sujeira tava me impedindo de ver quem realmente eu sou. Sabe, isso não é sobre a casa em si, isso é sobre o que a gente é. Eu preferia a minha sujeira do que o próprio Deus. Então a gente então a gente vê como nós não tem nada de bom para oferecer. Muita gente fala, Deus precisa da gente. Não, Deus nunca vai precisar da gente. A gente é criatura dele. Então a gente nunca vai precisar dele. E o simples fato de eu querer mais a minha sujeira do que ele diz mais sobre mim do que sobre ele. E quando ele fala pra gente se arrepender, é isso. Pra gente se arrepender verdadeiramente e voltar pra ele como um filho, não como somente uma criatura. Então, muita gente acha que nós precisamos hoje em dia de mais novas coisas de Deus, precisamos de mais palavras boas de Deus. Não, já tá tudo escrito na Bíblia, já tá tudo ali. As pessoas não precisam de coisas novas, as pessoas não precisam de falsos profetas, as pessoas não precisam de uma revelação, isso. Não. As pessoas precisam de arrependimento, porque quando a gente decide a nossa própria sujeira, é assim que a gente fica, cego, fingindo que nada tá acontecendo, uma coisa absurda. E isso só mostra que a gente é falho todos os dias. Olha pra mim, eu preferia a minha sujeira do que a Deus. Sendo que Deus falou, Maria, volte e se arrependa e volte para mim. Mas não, eu ali suja. Isso é muito interessante, porque
foi o simples pequeno gesto. Foi um simples ato de eu pegar a vassoura e varrer a minha casa, que automaticamente não, né, que eu tô mentindo agora, que depois veio o arrependimento do Espírito Santo. Mesmo eu lendo a palavra diária, eu não conseguia captar, porque eu estava longe. Então, essa é a lição que fica. Muita gente acha que Deus, nossa, ele vai fazer um escárnio pra falar com a gente. Não. Uma simples pequena atitude, ele fala com nós. Então, olha isso pra você ver. Eu varri a minha casa, o Espírito Santo queimou no meu coração o arrependimento, eu me arrependi e o céu se abriu de novo. E assim, eu não me arrependi da boca pra fora, eu realmente me arrependi de verdade. E tipo assim, muita gente acha que Deus nossa, ele vai colocar uma melancia na cabeça dele pra fazer a glória dele. Não. Ele é muito mais simples do que isso. Então, esse simples pequeno gesto faz com que seja muito edificante. Isso me impactou muito, porque, cara, quem diria que eu iria me arrepender varrendo a minha casa? E uma lição que eu aprendo é que quando a gente varre as nossas sujeiras, o Espírito Santo faz por completo. Então a gente tem que dar o primeiro passo. O meu primeiro passo foi varrer a minha casa, ou seja, eu fui varrer a minha sujeira. Eu varrendo a minha sujeira, o Espírito Santo foi lá e queimou o arrependimento em mim. Me arrependi verdadeiramente e voltei de novo para Deus. E é assim que é a caminhada cristã. Todos os dias você vai tropeçar, vai endurecer o coração e não vai querer Deus. E é importante que a gente sempre esteja centrado na palavra. Se Deus estava me dizendo se arrependa, é para mim me arrepender. Não é para eu ir lá e, sei lá, falar mal de fulaninho, jogar praga em outro. Não, é pra gente se arrepender. Isso é o que a gente precisa no mundo atuais. Precisa de arrependimento verdadeiro. Muitas pessoas acham que Deus vai fazer a obra completa na vida da pessoa se ela vai continuar sendo com o coração endurecido, com isso, aquilo, com um monte de coisa. Se ela não varrer o pecado dela, Deus não vai fazer a obra completa. Ele precisa que você dê o primeiro passo para depois você vir, para depois ele vir. Ou seja, você primeiro varre a tua sujeira e depois ele vai ajeitando o lugar. Ele vai te dando o arrependimento, vai te dando isso, vai te dando aquilo. Então a gente tem que ir o primeiro passo. Deus não veio aqui na minha casa, varrer a minha casa para me arrepender. Não, eu que tive lá que fazer tudo isso. Então é disso que a gente precisa. A gente não precisa de quando é que será que Deus vai voltar? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai... Enfim, a gente não precisa disso. A gente precisa se arrepender verdadeiramente para continuar a comunhão com Deus. Porque sem arrependimento o céu não se abre, e isso é a mais pura verdade. Porque quanto mais você endurece o seu coração, mais você está dizendo: eu não quero Deus, eu não quero o Senhor. E sinceramente, nem eu sei por que eu tava com o coração arrependido. Eu tava com o coração muito endurecido. E, cara, eu fiquei... Por quê? Mas eu tirei uma lição disso, tô gravando. E que fica a lição pra você também. Não endureça seu coração. Se arrepende, volte ao Senhor. Porque, cara, não há melhor coisa que isso. E eu falo, parecia que eu estava blindada. Eu te falo, parecia que não era eu. Eu tava voltando, olha isso, com o coração endurecido, eu tava querendo voltar às minhas práticas antigas que eu fazia antes de conhecer Deus. Ou seja, eu já tava caminhando pro pecado novamente. Uma coisa simples, eu tava caminhando de volta pra perdição. Então toma cuidado, qualquer coisinha que você faz, você tropeça. Então por isso que é muito importante que você se enche todo dia. Eu lendo todo dia a palavra, ouvindo orações todo dia, orando todo dia, eu já estava caindo. Imagina só se eu não estivesse fazendo isso. Imagina só se eu não estivesse ouvindo a palavra. Então muitas vezes quando a gente endurece o coração, a nossa visão tampa. E quando tampa... se Deus fala pra você se arrepender, se arrependa verdadeiramente. Não volte às suas práticas antigas, porque se você endurece seu coração, a neblina vem, e quando a neblina te pega e você não se arrepende, já era. É como se você fosse um carro. Se você não acender o farol alto, que é Deus, na sua vida, diante da neblina, você vai se perder. Então, fica a lição. Foi um ato muito simples. Deus fala no simples. Deus não fala em coisas grandiosas. Ele não vai fazer, sei lá,
uma pessoa plantar a bananeira no meio da rua pra falar com você. Ele vai falar através de coisas simples. E é isso.